Você acredita em extraterrestres, alienígenas, abduções? E se eu contar pra você que tem uma cidade aqui no Brasil, onde a maior parte da população já afirma ter visto algum disco voador ou até mesmo ter sido abduzido, você acreditaria? Não! Eu estou falando de Quixadá, uma cidadezinha localizada no interior do Ceará que tem uma história bem intrigante. Quixadá é bem conhecido por aparições de OVNIs, abduções, mistérios. Muitos deles rondando aquela pedra gigante que existe lá, chamado de Pedra da Galinha Choca. Quer saber mais dessa história? Então fica aí, porque no vídeo de hoje a gente vai entender os mistérios que rondam a cidade de Quixadá. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinhe. E antes da gente começar o vídeo, é claro, já dá aquela verificada básica se você já está inscrito no canal, se tá ativado o sininho. Verifica a porra da sininha! E se quiser me mandar alguma sugestão de vídeo, é só me seguir no Instagram, @freitasmarcelo93 e me enviar por lá. Dito isto, bora pro vídeo. Cheguei, tô bolado hoje. Bom, há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu fiz um vídeo aqui no canal chamado Episódio de Dragon Ball se passa no Brasil. E nesse vídeo eu comentava sobre uma pedra gigante que aparecia no fundo de um dos episódios de Dragon Ball. E ela, por coincidência ou não, se parecia muito com uma pedra que existe no interior do Ceará, chamado Pedra da Galinha Choca. E quando eu estava pesquisando para fazer o roteiro desse vídeo, eu descobri que lá em Quixadá, mais especificamente rondando aí essa Pedra da Galinha Choca, existem diversos mistérios bem intrigantes. Mistérios envolvendo OVNIs, abduções alienígenas, relatos de moradores locais. Minhas 2 filhas minhas já foram atacadas. Elas chegaram a ver? Chegaram a sentir, elas sentiram até o vapor da luz. E muitos de vocês me pediram para trazer aqui alguma história de algum desses mistérios que rondam a cidade de Quixadá. Pois bem, existem inúmeras histórias que cercam a cidade, mas eu quero contar para vocês uma específica e talvez a mais conhecida de todas. Ela ficou tão conhecida que serviu até de inspiração para um filme chamado Área Q, que se passa aqui no Brasil. Quixadá é conhecida principalmente por suas formações rochosas, que são chamadas de monólitos. E uma dessas formações, e a que talvez exista mais mistérios em volta dela, é a famosa Pedra da Galinha Choca. É um ponto turístico da cidade, como o próprio nome já diz. Essa formação se parece com uma galinha. Não me diga. E lá em Quixadá existem muitos relatos de abduções, porém o mais famoso ocorreu em 1976. Esse caso é conhecido como Caso Barroso. Seu Luiz Barroso estava dando por uma... Dei a vida inteira e continuarei dando. Seu Luiz Barroso estava andando por uma das estradas de Quixadá em torno das 4h30 da manhã. E segundo os relatos contados pela família, Barroso escutou um zumbido vindo do céu. Quando ele olhou para cima, viu um objeto voador de aproximadamente uns 3 metros de diâmetro. Ele então parou o seu cavalo, que já estava assustado, e ficou observando aquele estranho objeto para ver se identificava o que era. Foi aí que ele foi atingido por uma luz extremamente forte que vinha daquele objeto. O calor dessa luz era tão intenso que Barroso sentia seu rosto queimar. Era como se o sol estivesse vindo em direção à terra. Seu filho conta que quando o pai chegou em casa, trazido por um vaqueiro da região que o tinha encontrado na estrada, perguntado o que tinha acontecido, Barroso só conseguiu contar que tinha sido atingido por uma luz e depois disso acabou desmaiando. O calor foi tão grande que a pedra queimou, como fosse queimado de fogo. Logo após o ocorrido, era como se Barroso estivesse com algum problema mental. Ele já não dizia coisa com coisa. Foi levado então para um renomado médico da cidade. O médico, apesar de não ter acreditado na história de Luiz sobre a luz forte que o atingiu, dizia que algo de estranho realmente tinha acontecido, porque até então ele nunca tinha visto um caso como esse. Luiz voltou para casa, porém os sintomas continuavam. Dores no corpo, ardência nos olhos e algumas vermelhidões apareciam em seu corpo. Barroso ficou nessa situação por mais ou menos 17 anos. Durante quantos anos ele ficou Na cama, ali no qual ele perdeu a mente, 17 anos. 17 anos ele viveu assim. No mesmo momento que ocorreu esse clarão de luz, em torno das 4h30 da manhã, inúmeros moradores também relataram que viram um estranho objeto em forma de disco pairando sobre os céus.
Os próprios militares foram acionados e acreditavam que era alguma espécie de teste que algum outro grupo estava fazendo na região. Voltando para Barroso, diversos médicos foram acionados para tentar entender o que estava acontecendo com ele. Porém, nenhum médico tinha um diagnóstico preciso sobre o ocorrido. Segundo o próprio filho de Barroso, como o caso ficou bem famoso na época, veio médico até de Portugal para examiná-lo. Veio médico até de Portugal para examinar ele. E aí? É como ele diz, pagou-se. A única coisa que os médicos diziam é que Barroso tinha simplesmente perdido a memória. Depois de ver seu pai vegetando na cama, Leonardo, o filho mais velho de Barroso, teve que assumir o posto de homem da casa. Ele afirma até hoje que quem fez isso com seu pai foram os extraterrestres, pois para ele não poderia haver outra explicação. Seu pai era saudável, trabalhava e do dia para a noite ele tinha ficado naquele estado. O senhor acha que os extraterrestres fizeram mal ao seu pai? É claro, a pessoa normal, ele comprava, vendia, trocava, fazia tudo. Leonardo diz que até hoje, quando ele anda pelas estradas de Quixadá durante a noite, ocasionalmente ele se depara com uma estranha luz cortando os céus. Ele afirma que é a mesma luz que atacou seu pai. Vem ele lá, ó. O senhor tá vendo agora, não? Não, tô dizendo à noite. Entendi. Bicho tá seco, tá grosso. Depois que o caso de Barroso se espalhou pelas cidades vizinhas, diversos centros de pesquisas ufológicas foram até a cidade de Quixadá para estudar esses fenômenos e os relatos dos moradores locais em relação às aparições dos discos voadores. Ele foi tomar da frente com esse troço lá que secretou ele. Teve por lá e daí por diante teve mais saúde. Diversas mídias locais queriam entrevistar Luiz, porém ele já de saco cheio com tudo isso, sempre tentava se esquivar e diziam para esquecer o que tinha acontecido. E também você imagina, né, galera? O cara já tá na cama, meio com uma certa demência e ainda fica vindo um monte de gente para tentar ficar perguntando, querer ganhar mídia em cima do que aconteceu. Chato pra caralho. Depois de algum tempo, a história começou a ser esquecida, pois ninguém conseguia explicar e nem provar nada sobre o que tinha acontecido. Porém, coisas estranhas começaram a acontecer com Luiz. Seu cabelo ficou grisalho em pouco tempo, ele tinha lapsos de memória, e o mais impressionante era que a sua pele começou a rejuvenescer. Luiz começou a ser estudado por diversos médicos e ufólogos. Chegou a ser internado em Fortaleza, mas ainda assim, ninguém conseguia dar uma resposta para o seu caso. E o que os médicos disseram? Os psiquiatras, Isso. que a mente dele estava apagada. Ih, rapaz. Conforme o tempo passava, os sintomas de Barroso só pioravam, chegando até mesmo a perder as suas habilidades motoras, além dos já mencionados problemas neurológicos. Barroso estava de fato vegetando em sua cama. O mais impressionante é que todos os exames realizados constatavam que ele estava em ótimas condições, exceto pelo seu cérebro. Esse sim, de alguma forma, foi o principal afetado depois da luz forte que o atingiu. Luiz, infelizmente, veio a falecer em 1993. Já no final de sua vida, ele se comportava como uma criança e mal conseguia dizer algumas palavras. Apesar de já estar com uma idade bem avançada, o que impressionava a todos era a pele de Barroso, que era lisa como a de um bebê. O cavalo que estava com Luiz no dia do ocorrido também apresentou alguns sintomas e ficou debilitado por algum tempo, porém depois ele acabou se recuperando. Já segundo os ufólogos que foram investigar o caso, constataram que no mesmo dia em que aconteceu o suposto contato extraterrestre, inúmeras pessoas relataram também ter visto esse clarão nos céus de Quixadá. Algumas outras pessoas chegaram a dar entrevistas comentando o que aconteceu e outras relatando as suas próprias experiências. A luz lá na Serra do Santuário, uma luz muito forte, azul, que eu nunca tinha visto. Enfim, cada morador de Quixadá tem uma história diferente para contar, mas a história de Barroso é sem dúvida a mais famosa de todas, que até nos dias de hoje permanece sem uma resposta clara sobre o que de fato aconteceu em abril de 1976. E a população de Quixadá hoje, em média de 30%, ou já foram abduzidas ou viram objeto não identificado. Uai. Mas e aí, você acredita em extraterrestres? É claro. Alguma vez já viu algum disco voador? Faz tempo. Se você visse um alienígena em sua frente, o que você faria? Ia ganhar um suco dentro da boca. Escreva aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E não esquece de me mandar sugestões de vídeo lá no Instagram, @freitasmarcelo93. A gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos com Deus e um forte abraço.